Estou meio gripado, com sinusite, mas Deus vai nos abençoando, amém? Entregar algo para alguém exige confiança. Quando nós entregamos algo para alguém, nós temos que ter o discernimento de que nós estamos confiando em alguém. Quando nós temos algo de valor, algo que custa para nós, e nós entregamos nas mãos de alguém, nós entendemos que esta pessoa, ela tem uma confiança plena. Então por isso que nós entregamos muitas vezes o nosso coração, as nossas dores, as nossas feridas. E quando nós entregamos isso, nós temos a confiança em alguém. Em Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Amém? Ou seja, entregar o nosso coração verdadeiro ao Senhor requer um ato de coragem, requer um ato onde nós entregamos uma confiança daquilo que muitas vezes nós não confiamos ao nosso melhor amigo, mas o Senhor nós podemos confiar, o Senhor nós podemos entregar. Nós temos que entregar ao Senhor como um gesto de gratidão em tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. A gratidão porque nós temos a liberdade de cultuar o nome dEle, a gratidão porque nós somos salvos, a gratidão porque nós acordamos de manhã e falamos: Senhor, obrigado pela Tua misericórdia que já se renovou nesta manhã. Então nós temos que entregar a Ele toda a nossa gratidão ao Senhor. Entregar as nossas vidas ao Senhor, como muitos já fizeram, se torna um ato profético nas nossas vidas. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor Deus, faz a Tua obra, Senhor Deus, eis-me aqui, eu sou Teu filho. Nós estamos fazendo um ato profético e dizendo às trevas: aqui você não toca, aqui você não tem poder, porque quando nós estamos na presença do Senhor, o inferno não tem poder sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Satanás ele fica ao derredor, mas ele não tem poder para tocar nas nossas vidas. Então nós temos que ter esse entendimento de entregar algo para o Senhor e entregar verdadeiramente ao Senhor. E aqui eu estou falando sobre entregar as nossas vidas, mas muitas vezes nós temos problemas onde nós queremos entregar ao Senhor. E quantas vezes você realmente tem entregado ao Senhor os seus problemas? Ou você entrega, Ele pega, você fica assim, ó, puxando com Ele ali. Eu já dei esse exemplo várias vezes. Mas quando nós entregamos realmente os nossos problemas nas mãos do Senhor, Ele é capaz de nos dar a direção, Ele é capaz de nos dar as estratégias necessárias. Quando nós entregamos os nossos problemas para o Senhor, Ele vai te dar uma solução que nem você muitas vezes imaginava. Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ou seja, entrega o teu caminho. Quando você fala entrega o teu caminho, você está entregando a tua vida profissional, a tua vida conjugal, a tua vida ministerial. Todas as suas áreas Ele vai fazer. Confia nele, que o mais Ele fará. Dificuldades todos nós vamos ter ao longo das nossas vidas. Quem nunca passou por um problema? Quem nunca passou por uma dificuldade? E aí João diz: tenho-vos dito, João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, independente das nossas dificuldades, a nossa confiança nele, ela não pode ser abalada. A nossa confiança no Senhor, ela tem que ser restaurada todas as manhãs, como as nossas misericórdias, elas se renovam.
As nossas misericórdias, elas se renovam, e junto com ela a nossa confiança, o nosso amor, a nossa gratidão. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a entender que mesmo em meio às dificuldades e às adversidades da vida, nós temos um Pai que tem cuidado de nós. Amém? A nossa fé, ela tem que ser multiplicada todas as manhãs. A nossa fé, independente dos problemas que nós temos vivido, a nossa fé tem que ser multiplicada por nós, porque Ele é capaz de mudar incertezas em certezas absolutas. O Senhor, Ele é capaz de mudar aquilo que você tem dúvida, aquela incerteza, em uma certeza absoluta, porque muitas vezes os nossos olhos naturais, Ele vê de uma forma, que o Senhor, Ele vê de uma outra forma, e quando você vai ver lá na frente, Ele mudou todo um cenário, e aquilo que era uma certeza, incerteza, Ele traz como certeza absoluta nas nossas vidas. Amém? Eu vou fazer um breve testemunho rápido, mas para quem conhece a minha história sabe que eu há um ano atrás estava vivendo algo que aos meus olhos naturais era completamente impossível, e o Senhor mudou todo um cenário. Que dia que é hoje? Dia 13. Ontem fez um ano que eu abri a minha empresa, dia 12/7/2024. E o Senhor não tem deixado faltar nada, e o Senhor tem trazido a porção necessária para o momento correto. Então aquilo que para mim era uma incerteza, diante dos meus olhos foi transformado, e o Senhor fez com que isso virasse uma certeza absoluta de que eu estava no caminho correto. Então, incertezas, o Senhor tem capaz de mudar para certezas absolutas. Amém? Em Efésios 4:20 diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? O poder do Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente tudo. Tudo, a palavra dele diz. E quando a gente diz tudo, é tudo. Você está com um problema na tua área conjugal, Ele vai resolver. Você está com um problema na tua área financeira, Ele vai resolver. Você está com um problema na tua área ministerial, Ele vai resolver. Você está com um problema no teu trabalho, Ele vai resolver. Porque quando Ele diz aqui em Efésios, é tudo que pedimos ou pensamos. E aí tem algumas chaves que nós temos que entender, né? Esse tudo que ele fala, que pedimos ou pensamos. Como você tem apresentado as tuas orações ao Senhor? Você tem tido nas tuas orações endereços corretos? Você tem tido nas suas orações específicas daquilo que o Senhor tem, daquilo que o seu coração deseja? E para que esse poder, porque ele diz aqui, tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. E para que esse poder que atua em nós, existe algumas chaves, algo crucial que nós devemos fazer. Nós devemos, através da fé. Como que tem sido a tua fé? Como que está sendo a tua fé? Como que você tem exercido a tua fé? A tua fé, ela tem sido mais ou menos? Ou você está com a fé, mesmo diante das dificuldades e das adversidades? A tua fé tem sido provada? A tua fé nos momentos de dificuldade, de provação, você tem mantido a tua fé e acreditado e confiado que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais? Como que está a tua fé? Neste um ano que eu contei para vocês, a minha fé foi mudada. Eu era um cara que eu era CLT, chegava lá no quinto dia útil, tinha meu dinheirinho lá, meu fundo de garantia, meus 13º, minhas férias, minha premiação no final do ano, né? Mas a minha fé foi mudada, porque agora eu tenho que acreditar que o Senhor vai fazer.
E quando eu acordo de manhã, que eu tomo meu café e que eu vou orar com a minha esposa e a gente começa a apresentar com detalhes, tudo aquilo que tem sido necessidade para aquele momento. E a nossa fé tem sido mudada. Como que tem sido o teu coração? Como que o seu coração está diante de tudo isso? Você tem o teu coração, a tua fé, devido à tua fé, o teu coração com o Senhor tem ficado como nisso? Você tem tido momentos onde você acredita que a tua fé está bem, e isso, através disso, como que está a tua comunhão com Deus? O teu coração, a tua comunhão com o Senhor? Porque isso pode afetar. Ou seja, então nós precisamos ter fé, nós precisamos ter comunhão através do estudo da palavra também. ND, estudo da palavra, ND, terça-feira às 20 horas, aproveitando o gancho. E principalmente, obedecendo a Ele. Como você tem obedecido a Ele? Como que você tem olhado para, muitas vezes, as concupiscências da carne, como diz Paulo, e como que você tem tratado isso? A nossa conduta aqui na terra será um sinal para o Senhor derramar as bênçãos separadas por Ele a cada um de nós. Cada conduta sua, cada atitude sua, cada momento seu, onde o Senhor coloca você em momentos que você pode fazer aquilo que é correto perante a palavra, ou aquilo que muitas vezes desagrada o coração do Senhor. Como tem sido a sua conduta aqui na terra? Na Bíblia, o Senhor nos deixou exemplos de como nós devemos agir. E aí nós temos exemplos positivos e exemplos negativos. Ou seja, vamos procurar extrair da palavra de Deus, que é o manual para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor deixou. Então, se Ele deixou exemplos de homens que erraram, mulheres que erraram na Bíblia, reis que erraram na Bíblia, nós vamos usar esses exemplos para a gente não fazer esses erros. E os exemplos bons de homens, mulheres, reis, rainhas que tiveram boas condutas, nós podemos usar de forma boa para nós. Amém? Para que a nossa vida seja ministrada através da palavra de Deus. Então, eu vou começar pelos negativos, pelos exemplos negativos. Desobediência e rebeldia. É um exemplo péssimo para quem anda de acordo com a palavra de Deus. Adão e Eva desobedeceram a Deus, foram expulsos do jardim do Éden, e isso serve de exemplo como uma desobediência pode levar a consequências trágicas das nossas vidas. Ou seja, a desobediência e a rebeldia, ela tem que ser extinta das nossas vidas. A desobediência, ela não pode ser algo que nós vamos tratar como normalidade, como algo normal. A desobediência, ela traz para nós consequências muitas vezes irreversíveis. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, ou seja, eles estavam ali, tinha tudo lá para eles, estavam vivendo uma tranquilidade, não tinha boleto para pagar, né? Não tinha as dificuldades do mundo moderno, não tinha o pecado. Ou seja, o que aconteceu? A humanidade sofre até hoje. Incredulidade e falta de fé. Quando a falta de fé do povo de Israel no deserto, que duvidou da capacidade de Deus de levá-los à terra prometida, resultou em anos de peregrinação e sofrimento. Você vê? Ou seja, uma incredulidade. Quando eu digo que eu sou incrédulo, que eu não acredito naquilo que Deus pode fazer, e a palavra de Deus diz que Ele é o quê? Ele é capaz de fazer infinitamente mais tudo o que nós pensamos. Então, quando eu dou esse sinal para o céu, quando eu dou esse sinal para Deus de que eu sou incrédulo, que eu tenho falta de fé, é como se eu estivesse dizendo: Deus, eu não acredito no Senhor,
eu não acredito no teu poder, eu não acredito que o Senhor é capaz de fazer algo por mim e por esta causa que eu estou vivendo. E o povo de Israel viveu assim. O povo de Israel viveu peregrinando, andando durante 40 anos. Terceiro exemplo negativo: orgulho e arrogância. O rei Saul, que se recusou a ouvir a voz de Deus e se tornou arrogante, mostra que o orgulho antecede a queda. É isso que a palavra nos ensina. E a gente tem muitos outros exemplos negativos na Bíblia, mas não cabe tudo numa pregação só, infelizmente. Mas que esses exemplos, que o orgulho, ele traz algo dentro de nós que nos afasta da presença de Deus. O orgulho, ele traz dentro de nós, aonde muitas vezes nós achamos que nós somos mais do que nós podemos. O orgulho, ele traz dentro de nós algo que nos afasta da presença de Deus, e a arrogância, ela nos afasta das pessoas que estão ao nosso redor. Então, vamos só recapitular aqui: desobediência e rebeldia fora da nossa vida, incredulidade e falta de fé fora da nossa vida, e orgulho e arrogância fora da nossa vida. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Isso é algo que desagrada o coração de Deus. E quando o rei Saul, ele recusou a ouvir a voz de Deus, ele mostrou uma arrogância. Ele mostrou ali que ele se achava soberano mais do que Deus. Eu faço, eu decido, eu resolvo. E foi o momento onde ele teve a queda dele. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Nós temos um manual. A palavra de Deus, ela é manual. Então, para que nós possamos entender tudo isso, nós temos que tomar cuidado com a murmuração. E o que a murmuração causa? Ela atrai portas espirituais e dá legalidade ao diabo para agir em nossa vida. A murmuração, ela é algo que nos afasta da presença de Deus. A murmuração, ela faz com que nós viemos ter desobediência, incredibilidade, orgulho. A murmuração, ela é algo que destrói tudo isso e faz com que a gente se afaste do Senhor. A murmuração, ela destrói o teu relacionamento com Deus. A murmuração, ela é capaz de matar os teus sonhos. Ela mata a tua falta de fé. A murmuração, ela te deixa paralisado. A murmuração, ela abre portais na sua vida para que o diabo tenha legalidade para agir. Diz que as palavras têm poder de carregar vida ou morte. Provérbios 18, 21. Amém? As palavras têm poder de carregar vida ou morte da sua vida. Então, quando você declara que a tua empresa é próspera, que a tua mulher é uma bênção, que o teu marido é uma bênção, tudo muda. Mas quando você começa a murmurar, quando você começa a achar problema em tudo, isso traz algo muito ruim para a tua vida. Então, vamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos onde nossos corações eles estão chateados, amargurados, porque tudo bem estar, nós vamos passar dificuldade, não tem problema. O Senhor diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando essas palavras, essa murmuração vier no teu coração, faz o seguinte: troca essa murmuração por louvor, por adoração. A adoração, ela atrai a presença de Deus. Por que nós começamos sempre num culto adorando ao Senhor? Para chamar a presença de Deus, para atrair a presença de Deus, para convidar Ele a se sentar conosco e falar: Senhor, vem aqui, Senhor Deus, vem ministrar os nossos corações, vem nos mostrar, Pai. Amém? Então, troque a murmuração
por louvor e adoração dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, dentro dos seus negócios. Amém? Eu tenho vivido um tempo onde eu entendo assim: se não aconteceu, não era de Deus. Amém? Não era o tempo de Deus. E quando a gente muda essa chave nas nossas vidas, e eu estou falando de um cara aqui que murmurava, viu? Vocês estão falando aqui com um murmurador, ex-murmurador. E quando eu mudei essa chave na minha vida, foi muito doido, porque eu comecei a murmurar e falar: poxa, o cara lá não fechou negócio comigo, cara, né? É uma murmuração. E quando esse cara não fechou e eu mudei, comecei a olhar e falar assim: amém, não era o tempo, Deus, na hora certa o Senhor traz. Sabe o que aconteceu? Depois de 2, 3 meses, esse cliente me ligou e falou: eu quero fechar com você. Ou seja, eu não murmurei porque ele falou não. Eu falei: entendi, Deus, que é no seu tempo, não é no meu. Porque se fosse no meu, se fosse no seu tempo, tudo seria diferente. Mas é no tempo do Senhor. É no tempo do Senhor. Então troque a murmuração por louvor e adoração, por palavras que edificam, por palavras que te mudam a tua mentalidade. E os exemplos positivos que nós temos na Bíblia, exemplos de fé e de confiança em Deus. Abraão confiou na promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível para ele. Daniel, que orou mesmo diante de um decreto que proibia de demonstrar a fé, e como mudou o destino de Daniel. Daniel não podia orar. Daniel, ele ficava ali fechado no lugar, e a palavra diz que ele abria a janela para ele olhar para o céu e ter 3 vezes ao dia comunhão com o Espírito Santo. Ou seja, mesmo diante de um decreto, ele não deixou de orar, ele não deixou de cultuar, ele não deixou de buscar. Então o que acontece? Tanto Abraão quanto Daniel tiveram fé plena e confiança no Senhor. Então quando você estiver passando por uma dificuldade, confia no Senhor, entrega o teu caminho para Ele e fala: Senhor, eu confio em Ti, eu continuo orando ao Senhor. Se não foi agora, Senhor, amém, lá na frente o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano. A obediência e a submissão, ou seja, a obediência aos mandamentos de Deus e a submissão e a vontade de Deus é exemplificado por Noé, que construiu uma arca mesmo sem entender completamente o plano de Deus. Você imagina que doido, né? Foi Noé. Para você pensar. O cara começa a construir um barco gigante no meio do nada, os caras começam a julgar ele, e mesmo ele não entendia, mas ele estava debaixo de uma palavra, ele estava debaixo de uma direção de Deus, então ele obedeceu. Então se o Senhor te falar, se move para a direita, amém. Se o Senhor falar, se move para a esquerda, amém. Fiz ao contrário, né? Direita e esquerda aqui. Mas enfim, se Ele te pedir para que você venha e se mova, se move. Se Ele falar, não é o tempo, não é o tempo. A chave é que nós venhamos ter obediência e entender tudo aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Amém? O arrependimento e a busca de perdão. O povo de Israel muitas vezes se afastava de Deus, mas aí eles se arrependiam, clamavam a Deus, pediam perdão para que Deus restaurasse o relacionamento deles. Mas com tudo isso, o povo de Israel murmurou. O povo de Israel estava ali no deserto e eles tiveram tudo isso, mas eles entendiam. Ou seja, vai ter momentos que a gente vai passar por dificuldades, mas a gente tem que entender que a gente tem que se arrepender daquilo que a gente está fazendo e daquilo que está errado, e buscar a Deus e voltar ao Senhor. Amém? Sempre isso vai ser muito importante, que a gente busque ao Senhor em nossos arrependimentos, em tudo aquilo que muitas vezes tem desagradado o coração do Senhor. Errar é humano, mas nós podemos sempre nos arrepender. O Senhor está de braços abertos e esperando que nós venhamos nos arrepender todos os dias. Então, os exemplos positivos, exemplos de fé e de confiança, obediência e submissão,
e o arrependimento e busca de perdão. Amém? Mas o principal tema hoje é falar sobre José. Como que José ele confiou? Como que José ele acreditou? Como que José ele tinha relacionamento com o Senhor? José, ele era um filho de Jacó, ele tinha 12 irmãos, ele era o 13º, e isso acabou despertando a ira dos irmãos dele. Vou dar um plano de fundo aqui para a gente chegar no texto, tá? Então, o que acabou isso despertando? Uma inveja dos irmãos dele. Isso resultou nele uma luta pela vida. Ele foi jogado no poço por ser o preferido do pai dele, e ele não tinha culpa nenhuma. Ou seja, José, depois ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos que o venderam para Potifar. Eu dei um resumo aqui, se eu esqueci de alguma coisa aí você me lembra, tá? E então Potifar colocou ele para trabalhar em casa, onde a esposa de Potifar tentou assediá-lo, mas ele respondeu. Gênesis 39, 8, 9. Porém ele recusou e disse à mulher do Senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entrou em minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, portanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, José, depois de ter passado tudo aquilo, foi jogado no poço, vendido como escravo. Ele chega numa situação ali onde o Senhor colocaria uma prova para ele. Eu creio que aquilo foi uma prova para ele, para que ele caísse em pecado e tivesse ali relações com a esposa de Potifar. Mas ele deu a resposta certa: como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu até ali, a história dele começou a mudar. A história dele começou a mudar. Por quê? Teve obediência. A obediência dele gerou nisso uma mudança de chave, uma mudança no destino de José. E então José é colocado como governador do Egito. E aí, diante dessa escassez de alimento, essa história é muito bonita. Aí, diante da escassez desses alimentos, de alimentos da época, a família de José vai para o Egito para comprar trigo. E então José reconhece ali os irmãos, ele reconhece a família, mas a família não o reconhece. Então José convida os irmãos para que eles participassem de um almoço com eles. Na verdade, José manda buscar lá um dos irmãos que ainda não estavam, acho que é Benjamim o nome dele, e aí José começa a servir o almoço para eles, honrar a família deles. E aí, onde que está a chave? José, ele teria tudo para ter amargura no coração, para murmurar, para reclamar. José, ele tinha tudo para virar as costas para a família dele, porque a família dele virou as costas para ele lá atrás. Os caras jogaram o cara no buraco, o cara foi vendido como escravo, ficou preso, o cara viveu diversas situações, mas ele entendia que tudo aquilo fazia parte de um processo de Deus, de um plano de Deus, de um propósito de Deus. E aí então José revela quem ele era para a família. E aí no Gênesis 45, 18, se alguém quiser abrir, 45, 1, do 1 ao 8, diz assim: então José não podia conter-se diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui todo o homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos.
E levantou, ou seja, ele pede para todos os guardas, todo mundo que está ali, ele queria ficar só com a família. E levantou sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele pergunta. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estava pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço que chegai-vos a mim. E chegaram. Então disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Cara, olha o entendimento desse cara. A gente vai continuar lendo o texto aqui. Mas olha o entendimento desse cara. Não fiquem tristes, não fiquem magoados, não fiquem arrependidos, porque vocês me venderam, não vão chorar, porque vocês fizeram isso comigo, porque ele sabia do propósito que ele tinha. José sabia do propósito. E aí ele diz: porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverás lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Ele entendeu, ou seja, ele sabia que a obediência dele trouxe ele para o propósito final. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem postos por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e com regente de toda a terra do Egito. Amém? O que isso mostra para nós é que a confiança de José, a confiança em obedecer a Deus, a confiança em acreditar em Deus, trouxe ele para o propósito dele. O propósito dele era viver justamente esse tempo aqui, de Gênesis 45, do 1 ao 8. Era ele entender que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais que nós pensamos ou imaginamos. Os propósitos do Senhor têm que ser algo nas nossas vidas que nós não podemos nos frustrar. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo sobre as nossas vidas. José, ele viveu situações que, quando ele pede para que os guardas saiam ali, e fica só ele e a família, e ele quer ter um momento ali com a família dele. Nesse momento, José, ele olha com um entendimento que, será que eu e você teria esse entendimento? Será que nós teríamos esse entendimento? Ou será que nós estaríamos agora falando para o irmão: você me jogou no buraco, você me bateu, você arrancou minha túnica. É que eu estou cortando aqui o texto, que é muito grande, mas todos conhecem a história. Ia falar o quê? Como que você ia falar para o seu irmão? Como que você ia agir? Mas José falou: não, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, naquele momento José estava proporcionando mantimento, alimento para a vida dele, para a vida da família dele. Olha o entendimento do cara. E é isso que a gente tem que entender. Independente das diversidades, independente das dificuldades da vida, nós temos que entender o propósito que Deus tem nas nossas vidas. A obediência, ela gera algo em nós muito grande, algo que nós nem imaginamos ou pensamos. Então hoje nós estamos vivendo um propósito de Deus, daquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Talvez muitos aqui poderiam estar em balada, estariam em churrasco com amigos, vivendo uma vida promíscua,
mas nós escolhemos hoje estar na presença do Senhor. Nós escolhemos hoje andar com o Senhor. Está um dia lindo lá fora, um sol bonito. Nós poderíamos estar passeando em qualquer lugar, mas nós estamos aqui adorando ao Senhor, cultuando Ele. E é isso que move os céus ao nosso favor. É isso que o Senhor se levanta do trono dele e fala: opa, olha lá, ó, os caras lá estão me adorando, eles estão olhando para a obra que eu fiz, a obra redentora de Cristo que nós estamos estudando. Eles estão dando valor ao meu sacrifício de cruz. Em Salmos 9:10 diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonam os que te buscam. Amém? Você tem buscado ao Senhor? Você tem orado ao Senhor? Você tem tido o seu tempo de comunhão ao Senhor? Como que está a tua vida com o Senhor? Como que você tem buscado ao Senhor? Como que você tem levantado de manhã e tem orado ao Senhor? Você tem consagrado o seu dia? Você tem consagrado a sua semana? Você tem consagrado o teu trabalho? Você tem consagrado as tuas finanças ao Senhor? Quando nós entendemos o propósito que nós temos de andar com o Senhor, muda uma chave nas nossas vidas. Muda uma chave nas nossas vidas. Quando nós somos aqueles que olham e falam: Senhor, eu não quero fazer nada de errado, eu não quero ser pedra de tropeço por meu irmão, eu não quero dar mau testemunho. Quem trabalha no mundo comercial sabe muito bem que para você dar um mau testemunho é fácil, é muito fácil. Mas nós fomos chamados para fazer a diferença no mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença daqueles que servem e daqueles que não te servem. Nós fomos chamados para levar a palavra de Deus. E como nós vamos levar a palavra de Deus se nós não vivemos a palavra de Deus? Nós não temos propriedade para falar. É difícil. Tem hora que a carne grita, mas nós temos que submeter a nossa carne ao Espírito. Nós temos que falar para a carne: carne, fica quieta aí. Quem manda aqui é o Espírito Santo. Quem manda aqui é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem poder sobre a minha vida. Você não tem poder sobre a minha vida. Amém? E é isso que nós temos que fazer. José entendeu a obediência que ele tinha que ter ao Senhor, porque lá na frente o Senhor honrou ele com um propósito. O cara virou governador. A palavra de Deus diz que o Senhor nos colocaria por cabeça e não por cauda. É uma palavra que eu guardo no meu coração. E como isso tem feito parte da minha vida. Que o Senhor nos usaria, que o Senhor nos colocaria em lugares onde nós nem imaginamos ou pensamos. Amém? Mas para que a gente alcance o nosso propósito, nós temos que andar em obediência àquilo que a palavra nos ensina, àquilo que a palavra nos mostra. E para finalizar aqui, o Senhor ele é fiel para cumprir. O Senhor ele é fiel para trazer tudo aquilo que nós pedimos. Tudo. A palavra dele diz tudo, mas é no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. E como você tem buscado ao Senhor? Amém? Como você tem se voltado ao Senhor? Como você tem olhado para as dificuldades? É algo que nós temos que entender e aprender, que José, Deus usou ele de uma forma tremenda, que lá na frente ele honrou a família dele. Então vamos honrar aqueles que estão conosco,
aqueles que são nossos irmãos, aqueles que andam conosco, aqueles que caminham conosco. Para que a gente seja a igreja verdadeira, nós precisamos estar juntos, orar um pelos outros. A gente precisa sair da zona de conforto nossa. Amém? Vamos orar? Vamos finalizar? Amém? O Senhor, Ele nos quer com corações quebrantados e contritos na presença dEle. O Senhor quer que a gente olhe para este tempo que nós temos vivido e faça uma pergunta interior: você tem obedecido a Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem se achegado a Deus da forma como muitas vezes Ele espera de nós? Ou você tem sido alguém que tem virado as costas? Não tem nada de errado você ter o seu tempo de descontração, você ter o seu tempo de diversão, mas você tem buscado ao Senhor? Você tem se achegado nele e entregado as suas dores, as suas angústias, os seus medos? Deus tem um propósito nas nossas vidas. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas, e Ele está aqui nesta manhã te pedindo: filho, abre o teu coração para mim, filho, fala comigo, entrega, Senhor Deus, as suas dores ao Senhor, os seus medos, as suas angústias. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ouvir a tua voz. Eu posso ir até aí orar por você, mas Ele quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir aquilo que o teu coração tem sentido, os teus medos, aquilo que tem afligido, aquilo que tem te preocupado. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se renovar nesta manhã. O Espírito Santo de Deus está nos dando um chacoalhão para entender o nosso propósito. Qual tem sido o seu propósito? Qual tem sido o seu propósito? O meu propósito é adorar ao Senhor. O meu propósito é ser filho do Senhor. Antes de qualquer coisa, Pai, eu quero ser teu filho, Pai. Eu quero ser aquele Espírito Santo de Deus que alegra o teu coração, Pai. Eu quero ser aquele Espírito Santo de Deus que tem se voltado a Ti, Senhor Deus, nas madrugadas, ó Deus, entregando, Espírito Santo de Deus, os meus medos, as minhas angústias, ó Pai, a minha aflição, Pai, para que o Senhor me ensine, Pai, qual é a boa, perfeita e agradável vontade que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã, Senhor Deus, ouvir, Pai, o clamor dos meus irmãos, Pai. Vem, Espírito Santo de Deus, encher, Pai, esta casa, Pai, com, Senhor Deus, um direcionamento que vem do alto, que vem do reino. Que o Teu Espírito Santo nesta manhã, Pai, possa, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento, Senhor, de obedecer ao Senhor, Pai, de obedecer ao Senhor, Pai, porque, Senhor, o Senhor não nos chamou à toa, Pai, mas o Senhor nos chamou, Pai, para cumprir um propósito, Espírito Santo de Deus. O Senhor, Pai, nos chamou, Pai, para que nós venhamos, ó Deus, cumprir, Pai, o ide, Pai. Por isso, Pai, desperta, Pai, homens e mulheres desta igreja, Pai, a cumprir o ide, Pai. Senhor, que nós possamos estar mais em comunhão com os outros, Pai. Que nós possamos, ó Deus, sair, Pai, e falar do Teu amor, Pai. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu és, Pai, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Pai, das nossas vidas, Deus. Espírito Santo, nos mostra, Pai,
Nos mostra, Pai, aonde nós temos errado, aonde nós não temos obedecido a Ti, Pai. E que o Senhor venha, Pai, nos constranger, Pai, porque quando há um constrangimento do Senhor, Pai, é um constrangimento de espírito para espírito, Pai, e ninguém está falando, é o Senhor, Pai, que está constrangendo, Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, nos mostra, Senhor Deus, qual é o propósito, Pai, das nossas vidas. Para aqueles que ainda não entenderam, Pai, o propósito, para aqueles ainda, Espírito Santo de Deus, que não, Senhor Deus, tiveram o discernimento, Pai, de entender que o Senhor os chamou, que o Senhor os tirou do charco de lodo, para viver a maravilhosa luz, Pai. Ei, Espírito Santo de Deus, vem, Pai, vem com teu trono de glória, vem descendo com poder, com autoridade, com intrepidez neste lugar, Pai. Espírito Santo de Deus, o Senhor é convidado, Pai, nas nossas vidas, Pai. Quando grande vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes, desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi e vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar e ele vem, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena, Jesus valeu a pena mesmo.
Jesus, valeu a pena mesmo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta manhã, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostrou, Pai, a diferença daquele que te serve e aquele que não te serve, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ministrou, Pai. O Senhor, Pai, nos direcionou nesta manhã, Senhor, para viver algo, Pai, que só a comunhão daqueles que permanecem em Ti, Pai, daqueles que continuam, que independente da diversidade, Pai, continua tendo comunhão com o Teu Espírito Santo, Pai, continua obedecendo a Tua palavra, Deus, para viver os propósitos que o Senhor tem nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Levanta a mão aí, irmão. Que o amor de Deus Pai e a graça do Espírito Santo Jesus esteja sobre vocês, que o Espírito Santo nos direcione a obedecer e cumprir os propósitos dele. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor Deus, a cada um que está aqui, Senhor Deus, nesta manhã, para viver uma semana abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém, aleluia.